Pensa no seguinte cenário. Você tem uma tarefa, o prazo está distante. Então você não precisa se preocupar, né? Aí o que você faz? Deixa a tarefa para depois. O prazo vai ficando mais curto e talvez já seja a hora de começar a se preocupar de verdade com a tarefa. Mas o que você faz? Absolutamente nada. E agora o prazo está super apertado, a tarefa é para daqui a 2 dias e você já não sabe mais se vai dar tempo, provavelmente não vai dar tempo. Nesse momento, você começa um ciclo de produtividade que você nunca viu antes e você vira as noites, você faz tudo que você precisa fazer, que você não fez durante todo aquele tempo e você finalmente consegue finalizar e entregar a tarefa. Ufa! Bom, né? Eu sei que não. E é por isso que no Tá Tudo Certo de hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Você também sente quase uma força te puxando para qualquer coisa que te distraia daquela tarefa que você realmente precisa fazer? Você já teve uma ideia incrível que você deixou morrer simplesmente porque você não teve forças para tirar ela do papel? Pois é, eu sei bem como é essa situação. Esse canal aqui, ele tá planejado há mais de 2 anos. Teve um dia que alguém me perguntou como é que andavam as coisas do canal, porque eu já comentava com as pessoas, e aí eu fui contar quantos temas eu já tinha pensado em trabalhar aqui no canal. E aí eu descobri que eram 94 temas, e eu ainda não tinha me movimentado para tirar os temas do papel e trazer eles para cá pro vídeo. Você tem tantas ideias incríveis na sua cabeça, certamente por uma razão, e essa razão não é ficar se torturando por não conseguir tirar essas ideias do papel. Talvez você só esteja muito ocupado esperando você ter vontade de fazer as coisas, mas deixa eu te contar, você não vai ter vontade. Quando a gente é criança, existe uma pessoa responsável por nós que tá ali obrigando a gente a fazer aquelas tarefas que a gente precisa fazer, mas que a gente não quer fazer. Aí quando a gente vira adulto, a história passa a ser nossa. A má notícia é que a gente não é preparado para esse momento. A boa vontade é que tem muitas cabeças pensantes se envolvendo nesse tema e a gente pode aprender um pouquinho com elas. Como é que você costuma tomar suas decisões? Como que você toma a sua decisão de procrastinar uma tarefa? Essa resposta ela pode não ser muito simples e rápida da gente obter, mas é muito importante que a gente comece daqui. Por exemplo, quando você tem uma ideia muito legal, uma coisa que você quer muito fazer, aí logo vem o seu inconsciente e te fala: ai, que ideia estúpida, isso não vai dar certo, você não vai conseguir fazer isso, você precisa de saber muitas coisas que você não sabe. Isso acontece com você? Pois é, o seu inconsciente está te enganando, ele está resistindo, mas se você toma consciência desse processo, você é capaz de revidar. Para isso a gente precisa começar entendendo como funciona a cabeça do procrastinador. O que te faz então sair da procrastinação e ir para a ação que vai te fazer entregar a tarefa? Tem um elemento em comum nessa história. É o pânico, é o medo. É aquela sensação horrível que você sente das consequências que você vai sofrer se você não entregar aquela tarefa que você teve tanto tempo para fazer e agora já não sobrou tempo nenhum e você não fez nada. Esse pânico, então, ele é capaz de vencer esse impulso procrastinador. Só que tem um problema. Se você normalmente consegue entregar as tarefas que você procrastina agindo dessa forma, o seu cérebro começa a entender que se antecipar os prazos não é necessário. A psicóloga britânica Fuxia C. Roy, ela é especialista em procrastinação e ela diz que a raiz da procrastinação não está em evitar o trabalho, mas sim em evitar sentimentos. A procrastinação ela tem então a ver com regulação do seu humor. Uma tarefa ela pode te provocar diversos sentimentos ruins, como ansiedade, medo do fracasso, insegurança, sensação de incompetência. E aí, quando você coloca essa tarefa de lado, você está regulando o seu humor para evitar lidar com todos esses sentimentos negativos. Só que de forma paradoxal, a própria procrastinação ela é produto de um ciclo de emoções negativas. Você nem sempre vai estar sentindo aquele pânico, aquele medo que te faz agir quando você está procrastinando, mas é muito comum que você sinta ansiedade, culpa, estresse. Aqueles que são procrastinadores crônicos, ou seja, tendem a procrastinar todas as suas tarefas, eles são pessoas que têm maior tendência ao estresse, ansiedade e a um sentimento constante de culpa. Essa culpa, inclusive, às vezes também é uma emoção
motivadora, é uma emoção que você tá se sentindo culpado, então você vai fazer a tarefa por isso. Mas a gente precisa encontrar motivação em outros lugares. Outro mito que a gente precisa desconstruir sobre a procrastinação é que as pessoas que procrastinam são preguiçosas. Isso não é verdade. Tanto é que a maioria das tarefas que você tá fazendo enquanto tá procrastinando são tarefas extremamente trabalhosas, como por exemplo, tarefas de organização, de limpeza ou de análise que você quer fazer por conta própria. Alguns ambientes, eles evocam a procrastinação. Tarefas que você não sente autonomia para realizar, que você sente que são confusas, ambíguas, que você acha que não tem as ferramentas necessárias para realizar aquela tarefa. E aí você entra naquele conflito clássico das pessoas que procrastinam. Você se sente numa balança em que de um lado estão as tarefas que te dão prazer, que você quer fazer, as atividades que você quer realizar, o seu lazer, e do outro lado estão aquelas tarefas que você está evitando, mas você tem que fazer. O problema é que quando o lazer e as atividades que vão te divertir, que você quer fazer, quando elas acontecem, quando não deveriam estar acontecendo, você não tem um senso de merecimento, você não acha que deveria estar fazendo aquelas tarefas. Isso vai gerar mais culpa ainda. Como eu falei no começo do vídeo, você nunca vai ter vontade de fazer as coisas que você tem que fazer. Então esse tipo de tarefa você tem que se forçar a fazer, como os seus pais ou as pessoas que cuidavam de você faziam quando você era criança. Sabe o que é pior? O pânico que a gente sente quando o prazo está vencendo, ele acaba sendo uma emoção motivadora para que a gente cumpra o objetivo. Mas e aquelas tarefas que não têm prazo? Tarefas que se você não fizer, não vai ter nenhuma consequência imediata. Esse pânico, ele nunca vai chegar. Eu tô falando de tarefas como mudar a sua carreira, começar a fazer atividades físicas, mudar a sua alimentação. Nada vai acontecer se você não começar dentro de um prazo específico. Você pode começar a se sentir espectador da própria vida, pode sentir que a vida tá passando e você não tá fazendo nada do que você queria estar fazendo. Mas tem uma boa notícia. Nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de se antecipar, de planejar, de pensar no que a gente quer no futuro e traçar um plano para atingir esse objetivo. Como, de fato, então, tomar aquelas decisões que a gente precisa tomar, mas a gente procrastina. Bom, a escritora e apresentadora Mel Robbins, ela tem uma sugestão. Sabe aquele momento que você está assistindo uma peça de teatro e o ator te chama para subir no palco? E você tem aqueles segundos que você acha que aquela ideia poderia ser incrível, que você poderia ter uma experiência muito diferente, mas logo depois você trava, congela e você acha que pode ser a pior experiência da sua vida. A Mel Robbins, no livro dela, O Poder dos 5 Segundos, ela diz que o segredo está em aproveitar esses lampejos. É nesse momento em que você tem aquele impulso de fazer uma coisa que vai te tirar da rotina, que você tem que responder positivamente. E a neurociência também pode ajudar a gente a combater a procrastinação. No sistema límbico do nosso cérebro estão o hipotálamo, o septo e as amígdalas cerebelares. O hipotálamo controla as nossas respostas biológicas instintivas. O septo, ele coordena a relação entre a memória e a sensação de prazer. E as amígdalas, elas regulam o medo como um fator de proteção. Já deu pra entender, né? É o sistema límbico, então, que vai reconhecer aquela sensação momentânea de prazer que você tem quando procrastina, vai transformar aquilo num padrão instintivo e vai te paralisar pelo medo quando você tentar romper com esse padrão. Mas sabe quem pode vencer essa guerra? Também tá dentro do seu cérebro, é o seu neocórtex. No neocórtex está o seu lobo frontal, que é responsável pelo pensamento, planejamento e programação das suas necessidades individuais. Tudo, né? Só que para vencer essa batalha do lado do neocórtex, você vai precisar de estratégia. Você precisa começar a se oferecer prazer e recompensas quando você concluir alguma tarefa que você está procrastinando. É também importante que você registre, que você tome consciência do que vai acontecer com você se você não realizar aquela tarefa. Você precisa começar a mandar essas mensagens para o seu cérebro. Assim, ele vai decodificar essas mensagens e vai começar a responder de uma outra forma. E muito importante também, remova as distrações do seu caminho. Tira, se você tem hábito de pegar no celular quando você procrastina, tira o celular. Se é o videogame, tira o videogame de perto, para o seu sistema límbico não ter uma opção de te oferecer prazer
quando você decidir fazer uma coisa que você precisa fazer. A maior parte das tarefas que você vai fazer na sua vida, elas não exigem criatividade, inspiração, não são tarefas prazerosas. Então você precisa tirar essas tarefas chatas do seu caminho, resolvendo essas tarefas, para que você tenha espaço para desenvolver aí as suas atividades criativas, para que você tenha tempo para investir a sua energia nesse tipo de tarefa mais prazerosa. E você vai ver, isso é muito real, tá, gente? Você vai ver que se você dedicar um pouquinho do seu tempo para resolver esse tipo de tarefa chata, de repente, essas coisas começam a se resolver. Você olha para sua lista e já não tem tantas tarefas assim. Isso realmente funciona. Quem testar, comenta aqui embaixo comigo se não funcionou para vocês. Comigo funcionou demais. Mais uma ferramenta aí que a gente pode usar para tentar parar de procrastinar. Pensa naquilo que você está procrastinando nesse momento. Seja bem específico, tá? Evita ser muito abrangente porque isso não vai ajudar. Quem você conhece que poderia te dar alguma luz, alguma dica sobre esse assunto? Você pode ter contatos, você tem informação na internet, você tem acesso a ferramentas gratuitas que podem te ajudar a resolver esse problema. Você não precisa saber tudo para começar a sair do lugar com relação àquela coisa que você está procrastinando. O que ajuda também é você fazer uma lista de por que você tem que fazer aquela atividade. Identifica alguma coisa que você pode fazer a respeito dessa atividade. Se você preferir, pode dividir para que a coisa pareça mais administrável. Para tomar uma atitude. Pode ser uma pequena atitude, não se preocupe em resolver o problema todo de uma vez. Você precisa também começar a desenvolver consciência dos seus sentimentos, das suas tendências, das suas motivações. Isso vai te ajudar a administrar e potencializar aqueles que são bons e tentar reduzir aqueles que são ruins. Por exemplo, se tem uma hora do dia que você costuma procrastinar mais, então você não deixa uma tarefa que você está procrastinando para esse horário. Tenta deixar as tarefas que você costuma procrastinar para horários em que você normalmente é mais produtivo. Muito importante também você ser gentil consigo mesmo, ter um senso de autocompaixão, perdoar suas procrastinações anteriores. Tá tudo bem, todo mundo procrastina, é normal. Quem alivia a própria barra tende a não procrastinar no futuro. Então aceite aí o que você fez, reconheça, né, a procrastinação que já passou, mas não fique alimentando emoções negativas, porque são elas que alimentam a sua procrastinação. E outra coisa, para de julgar aquilo que você está fazendo antes mesmo de começar. Você vai aprender no processo, você não tem que saber tudo nesse momento. Uma dica final, se vocês perceberem que estão procrastinando e não conseguirem evitar ainda, evitem fazer atividades que ocupem demais o seu cérebro, que ocupem demais o seu raciocínio, que prendam demais a atenção de vocês. Quando a procrastinação deixa o seu cérebro livre, ele pode pelo menos regurgitar aquelas tarefas que você está adiando e quem sabe te dar um insight criativo. E não se preocupe, viu? Tá tudo certo.